Dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começar a semana com uma live aí falando sobre desenvolvimento mediúnico. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Eu acho que é um assunto que vale a gente se aprofundar um pouco aqui. Esperar o pessoal chegar aí. Todo mundo acordando aí. Começando mais uma semana. Você tem uma semana muito boa, viu? Uma semana muito abençoada. Muito axé aí pra você durante toda essa semana. Geralmente segunda-feira, todos os dias da semana, né? Eu chego cedo no templo e venho aqui logo cedo para minhas práticas espirituais, para conversar um pouco com o sagrado, para pedir uma semana boa, uma semana de vitória, né? Eu acho que é mais importante. Todo mundo deveria ter essa prática, né? É que a gente vive tanto na correria e às vezes práticas mais simples as pessoas esquecem, né? Acordar cedo, rezar e pedir para ter uma semana boa. Tudo bem? Esperar o pessoal chegar aí, tratar do assunto de desenvolvimento mediúnico, né? Falar sobre mediunidade. É sempre bom. Só uns minutinhos aí e a gente já começa a conversar aí. Eu vou fazer mais lives. Eu tenho sentido a necessidade de conversar mais sobre alguns assuntos, né? Eu gosto de falar, de dar aula, né? Sobre alguns assuntos. O difícil é você conciliar a agenda, né? Para sentar e fazer as coisas, né, como devem ser. Então eu estou aproveitando esses momentos, né, de tranquilidade para compartilhar um pouco de informação aí, certo? Essa live vai ficar gravada. Todas as lives que eu estou fazendo aqui eu estou compartilhando também no YouTube. Tudo bem? Quem tiver aí, o áudio tá bom? Tá tranquilo? O áudio tá bom? Deixa ela abençoe. Axé, obrigado. Bom, vamos começar a falar do assunto aí, né? Falar do desenvolvimento mediúnico, né? Muitas pessoas chegam ao terreiro, né? Às vezes por indicação de alguma força espiritual, né? A pessoa, enquanto consulente, tem alguma questão pessoal, algum problema, né? E muitas vezes os guias recomendam, né, como uma forma de sanar as questões espirituais, materiais da pessoa, seguir a senda espiritual, né? Se adentrar a espiritualidade por meio do desenvolvimento mediúnico. Muitos guias falam assim, de uma maneira, né, da maneira deles, vista ao branco. Existe a necessidade de vestir o branco. Nem toda casa tem uma metodologia para fazer esse desenvolvimento, né? No geral, em algumas casas, o médium já adentra, né, a corrente mediúnica e lá vai passando por esse processo de desenvolvimento mediúnico, muitas vezes sem nenhum embasamento teórico e essas coisas todas. Isso gera uma dúvida enorme nas pessoas, né? E essa questão do desenvolvimento, que é o que eu vivo, né? Porque esta casa, né, o Instituto de Umbanda Amor e Fé, é uma casa que tem como foco, né, a formação do médium, né? Nosso mote aqui não é tanto a questão do trabalho caritativo com os guias, mas sim de formação, de educação do médium, né? Da questão da educação mediúnica,
da educação acerca da espiritualidade. Então, assim, existem muitos conceitos, né? Existe um autor chamado Damata e Silva, que uma das teses que ele tinha é que nem todo mundo é médium, coisa nenhuma, né? Damata e Silva dizia que nem todo mundo é médium, né? Colocando a questão num patamar de que algumas pessoas possuem o dom e outras não. Algumas pessoas possuem o dom e outras não possuem o dom de mediunidade, né? E muitas pessoas encaram a mediunidade como um dom sobrenatural, né? Que um belo dia acorda, desperta na pessoa e a pessoa se torna um médium, tá? No decorrer da minha vida espiritual, eu me aprofundei bastante nesse assunto, vi muitas visões diferentes acerca do que é mediunidade, e a conclusão que eu chego é a seguinte: mediunidade, do meu ponto de vista, eu acredito que nós todos temos em um determinado grau. E a questão do desenvolvimento é exercício. Exercício. É prático. E tem que ter metodologia. Tá? Bom dia, Elaine, tudo bem? Então, a questão do aflorar a mediunidade é uma coisa, né? Alguns eventos na nossa vida afloram a mediunidade, despertam, viram uma chave na gente. Mas a questão do desenvolver, em certo aspecto, você ter o domínio da sua mediunidade, é prática, é exercício, tá? Esse exercício, dependendo da mediunidade, ele é diferente. Ele é diferente, né? E os terreiros, eles se especializaram na questão de desenvolver a mediunidade de incorporação, que é um tipo de mediunidade muito importante, mas não deve ser crucial, primordial para o desenvolvimento espiritual da pessoa, tá? Muitas pessoas atrelam a questão da incorporação, da facilidade da incorporação, da facilidade do transe, da facilidade da pessoa acessar, né, ou ser acessado, né, por um guia espiritual. As pessoas atrelam esse fato ao desenvolvimento espiritual. E eu já digo de antemão, você incorporar caboclo, preto velho, herê, ou qualquer outra falange, né, qualquer outra linha espiritual, não quer dizer que você é uma pessoa, em certo aspecto, evoluída espiritualmente. Não quer dizer nada. Você pode incorporar, seja lá o que for. Isso não representa que você é uma pessoa evoluída espiritualmente. A questão da você incorporar não está atrelado ao desenvolvimento espiritual. Você pode incorporar qualquer coisa. Não quer dizer que você tenha uma visão privilegiada sobre a espiritualidade, que você tenha consciência sobre a espiritualidade, que você tenha entendido coisas profundas, né? Sabedorias profundas sobre a espiritualidade. Incorporar não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que você, única e exclusivamente, tem facilidade para dar vazão, né, à sabedoria dos guias. Não quer dizer que você está internalizando essa sabedoria ou aprendendo com seus guias. Então isso é uma coisa, tá? Mediunidade é exercício. É exercício. E tem uma outra coisa que poucas pessoas falam. Muitas pessoas chegam no terreiro para desenvolver a mediunidade da incorporação. Mas, quando você desenvolve a questão da mediunidade da incorporação, outros tipos de mediunidade também afloram. E nem todos os sacerdotes estão preparados para orientar e para cuidar dessas pessoas que desenvolvem outros tipos de mediunidade. Tá? Bom dia, Fabiana, tudo bem? Então, assim, um médium que deseja engajar na questão do desenvolver a sua mediunidade, em primeiro lugar,
ele tem que entender muito bem qual é o objetivo dentro disso tudo. Porque tudo que é feito sem o objetivo perde o sentido, né? Por que você deseja desenvolver a sua mediunidade? Esse é o ponto, né? Você ter médiuns na sua linhagem ancestral influencia? Tá? Eu digo para vocês, se na linhagem de vocês tiveram outras pessoas, né, com características, médiums, né, com alguns dons aflorados, né, se você teve na sua ancestralidade, muito provavelmente você também tenha isso aí no seu DNA espiritual. Se a vozinha lá atendia com o caboclo dentro de casa, muito provavelmente isso está no seu DNA espiritual. Então, muito provavelmente, essa faculdade mediúnica, se for um pouquinho estimulada, ela aflora novamente. É um exercício. O desenvolver a mediunidade depende mais do médium em si, né, da entrega, do seu equilíbrio, do seu autocuidado, da sua disciplina, do que do sacerdote. Qual é o papel do sacerdote nessa história toda? Na questão do desenvolvimento? Orientação. Orientação. O sacerdote, por ter experiência, né, por ter passado por esse processo, ele consegue entender alguns mecanismos que podem ajudar a pessoa a ter mais entendimento sobre a sua mediunidade, a manifestação dos seus guias, né? Fica mais fácil. O meu desenvolvimento, por exemplo, né, no meu DNA espiritual, né, na minha ancestralidade, já existia algumas pessoas com essas características, né? Médiuns. Então, o meu desenvolvimento mediúnico foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu fui uma daquelas pessoas que entrou para o terreiro e no intervalo de 1 ano eu já conhecia, né? Já tinha incorporado alguns guias espirituais e já sabia nomes. Já tinha um contato muito assíduo, né? E tem uma questão que eu sempre repito, o médium ele tem que ser muito acolhido. Em certo aspecto, o médium ele precisa ser muito muito orientado, porque para um médium se perder é isso aqui, ó. Por uma questão chamada ego. Então a gente entendendo um pouco dessa mecânica, né, dessa dinâmica espiritual, a gente vai orientando. Existem médiuns que se perdem porque incorporam guias, né, que são famosos em certo aspecto. Bom dia, Aparecida, tudo bem? Guias que são famosos em certo aspecto, então o médium ele começa a se achar muito. Ele começa a se achar muito. Sabendo que muitas vezes, né, algumas vezes o guia ele tem uma passagem na vida do médium, só para trazer alguma energia ou algum tipo de ensinamento. Uma passagem. Vem, se manifesta, fica um período, depois se recolhe e surge um outro guia espiritual. Isso é um processo. Então, assim, você incorporar o tranca-rua, o Exu Caveira, o Sete Caveira, não quer dizer nada. A única coisa que quer dizer é que você é um médium, tá? A única coisa. Mas a lida com o guia leva muito tempo para você aprender sobre ele, sobre os mistérios dele, se ele estiver disposto a lhe ensinar alguma coisa, porque os guias nos conhecem, né? Então o médium, ele a questão do desenvolvimento mediúnico é crucial. O primeiro ano do médium dentro do terreiro é muito delicado.
Muitas pessoas começam esse processo e simplesmente não terminam. Se for um processo sério, né, se o orientador for firme, se o orientador, né, o sacerdote, for uma pessoa responsável, boa parte dos médiuns não conseguem lidar com essa questão do desenvolver. Não conseguem. Não conseguem. Porque o médium ou ele perde o interesse no meio desse processo por perceber que não é fácil, que não é simples, certo? Ou o médium deseja pular etapa, deseja a qualquer custo pular etapas, né? Tem médium que com um mês de desenvolvimento mediúnico, a cabeça dele já está naquele momento em que ele vai atender pessoas, né? E aqui, por exemplo, na minha casa, isso não é uma prioridade. Não é. A prioridade é que o médium tenha contato com as suas forças espirituais e, em primeiro lugar, se utilize desse contato das forças espirituais para se ajudar, para começar a se ajudar, a entender como funcionam algumas dinâmicas da vida e, acima de tudo, para fortalecer pontos frágeis da própria vida, né? Pontos frágeis da própria vida. Eu vou fazer uma live especificamente falando sobre os guias da Umbanda e a prosperidade, mas assim, leva-se muito tempo para o médium entender, por exemplo, né, dentro das linhas espirituais, das falanges, qual é a linha que mais responde para aspectos de prosperidade, por exemplo, né? Existem médiuns que entram para o terreiro com desafios relacionados à prosperidade, né? E é lógico que alguns guias podem ajudar, trazendo algum tipo de energia, auxiliando e orientando em algumas mudanças de postura, né? Mas é preciso entender qual é esse guia, quem é esse guia. É um desvendar. Leva-se muito tempo para você formar um médium que tenha essa capacidade de compreensão, né? A questão do desenvolver a mediunidade, em certo aspecto, é também desenvolver uma sabedoria, uma maturidade, né? Um olhar diferenciado sobre a própria vida. É isso que as pessoas não falam. Entende? Então não é só espiritar, não é só vir e dar vazão e você conhece o seu caboclo, o seu preto velho, né? Em algum momento esse guia vai fazer um ponto riscado. Vai fazer o ponto riscado para quê? É o ponto riscado de apresentação do guia. Para que ele vai dar isso para você? Para quê? Para que ele vai dar a assinatura dele para você? Isso é como assinar um cheque em branco. Para que ele te daria a assinatura dele? Né? E tem outras questões também. Tem outras questões que a gente precisa estar mais atento, né? Tem que ter profundidade. Leva-se muito tempo. Sabendo que você pode conhecer todos os seus guias, mas tem um que vai fazer a grande diferença na sua vida. E aí esse que você precisa identificar, criar vínculos genuínos, né? Porque o umbandista, né, nessa questão funcional de caridade, trabalhar, ele não cria vínculo. Ele não cria vínculo com os guias. Não cria. Não cria vínculos genuínos, muitas vezes. Tá? Às vezes recorre aos guias espirituais para sanar problemas, para resolução de problemas. Mas não representa ali, não representa um vínculo genuíno. Vocês entenderam? Alguma dúvida sobre esses temas, sobre essas questões?
Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mas eu acredito que as pessoas são médiums. As pessoas que têm isso mais sensível, no geral, são pessoas que têm no seu DNA espiritual, na sua ancestralidade, alguém que já esteve nesse lugar de médium. Muitas vezes alguém que abdicou, alguém que não aceitou, né? Porque se a questão da mediunidade, no tempo em que vivemos, mediunidade é algo desejado. No tempo dos nossos mais velhos, mediunidade era quase uma maldição. E muita gente ainda tem essa visão da mediunidade como uma maldição. Já pararam para pensar nisso? Os nossos mais velhos, é daí que surgem algumas sentenças, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. É daí que surgem as sentenças. Para os nossos mais velhos, a mediunidade era uma maldição. Esse desejo não é algo algo novo, né? Vamos lá, Tati Luz. Eu acredito que sou médium, mas não tenho nenhuma experiência e sinto muitas coisas. É preciso olhar para isso, viu? É preciso olhar para isso, porque uma mediunidade mal desenvolvida, mal trabalhada, implica muitas vezes em você ter problemas, né? Algumas desordens, né? E aí a gente precisa refletir, porque quando se fala em mediunidade, desequilibrada, os sintomas, né, o que as pessoas sentem são sintomas muito similares ao que as pessoas, né, com síndrome do pânico sentem, né? Uma pessoa que sente muito forte essa questão da mediunidade, ela vai apresentar taquicardia, tremores, calafrios, arrepios, essa sensação de estar perdendo o controle, medo intenso. Então é muito similar. Então às vezes as pessoas não sabem identificar o que é o que, né? Eu acredito que tem muitas pessoas hoje em dia que fazem tratamentos, e eu acho que as pessoas devem procurar, né, tratamento e essas coisas todas, mas tem muita gente que cuidar da mediunidade já resolveria algumas questões, já sanaria aí alguns problemas, tá? Só que, assim, gente, eu vou falar, desenvolver a mediunidade não é para qualquer pessoa, né? Não é. Você pode... eu vejo terreiros com processo muito rápido, né? 6 meses formando médium. 6 meses você não forma um médium. 6 meses você não forma um médium, tá? Médium... A formação do médium, em primeiro lugar, serve para que ele se ajude, né? Vamos lá. Pai foi visitar um terreiro e a médium incorporou com o preto velho e se engasgou com a fumaça do cachimbo. Pode acontecer? Pode, gente. Pode. Sabe por quê? Porque o guia manipula o tabaco e entende a função do tabaco. Mas o médium às vezes não está acostumado. Então pode acontecer sim, a gente não pode julgar, sabe? Às vezes tem médium que não sabe manipular o tabaco. Quando meus guias começaram a manipular o tabaco, eu nunca tinha colocado um cigarro na boca. Entendeu? Então não é fácil. São dessas coisas que a gente fala. Entendeu? E aí é papel do sacerdote conversar com esse guia. Meu pai, Agô, a filha não manipula o tabaco,
Tem algum outro jeito, alguma outra coisa que o senhor pode usar para fins do seu trabalho, né? Às vezes é uma coisa que não vai fazer bem para a saúde da pessoa. Às vezes é uma coisa que... tem gente que tem alergia, né? Tem gente que fica doente, adoece. Então, assim, é conversar. Esse é o papel do sacerdote, do orientador. Entendeu? Essa é a questão. Então pode acontecer sim, viu? Pode acontecer, Aparecido. Vamos lá. Moro longe dos terreiros, eu sei, é difícil. É difícil. Aí tem essas questões hoje em dia, né? De desenvolver em casa. Gente, não funciona. Tô afirmando, não funciona. Essa coisa de desenvolver em casa não funciona, tá bom? Esquece isso. Você precisa encontrar alguém competente para te ajudar, tá? Olha lá, vamos lá. A Andréia. Eu queria tanto trabalhar a minha mediunidade, mas não encontro o local adequado. Há muitos anos fui postando, atender logo. Eu me sentia sobrecarregada. Eu achei que não estava preparado. Gente, o maior erro do médium é você entrar para o desenvolvimento mediúnico com o objetivo de atender gente. O maior erro. Isso aí não vai lhe trazer, em certo aspecto, benefícios, viu, gente? Essa é a real. Tá? Vamos lá. A Silvia. Bom dia. No final do ano passado assisti todas as suas aulas de desenvolvimento na internet. É isso aí, ó. Vamos lá. Bom dia. Bom, queria fazer o curso. A plataforma eu descontinuei. Eu descontinuei a plataforma. Todo o conteúdo fica disponível no YouTube, tá? E eu tô voltando agora, inclusive, a postar, a falar mais sobre esses assuntos, dar aulas, tá? Mas todo o conteúdo está disponível lá no YouTube. Inclusive, ontem eu publiquei 3 vídeos que fazem parte de um curso que eu ministrei sobre Exu Mal Olhado, né? Um curso focado na questão da inveja, tá? Dos malefícios da inveja, né? Então eu recomendo. Esse material tá lá no YouTube. Postei ontem, tá? Postei ontem. Também vou dar um curso sobre Anjo da Guarda, tá? Vamos lá. Fiz suas aulas online de desenvolvimento. Agora faz um mês que estou desenvolvendo em terreiro. Axé. Axé. Quando eu fiz essas aulas teóricas, né, sobre o desenvolvimento mediúnico, a intenção era essa, porque tem muita gente que tem dúvida, né, e às vezes entra em locais que não são adequados. Bom dia, amor, tudo bom? Minha gatinha. Os locais que não são adequados. Então, quando eu postei esse curso lá no YouTube, a ideia era essa, tá? Orientar as pessoas. Certo? Obrigado. Vocês são da onde? Caboclo Marcos Boiadeiro. Vocês são da onde? Não dá para fazer desenvolvimento em casa, gente. Isso aí é um risco muito grande, viu? Muito grande. Muito grande. Não estou emitindo mais certificado, não. Eu estou emitindo certificado somente para os cursos que são ministrados aqui presencialmente. Minas Gerais, Axé. Vamos lá. Na verdade, queria mesmo era me equilibrar primeiro e não tinha a pretensão de atender, e sim me equilibrar, desenvolver autoconhecimento. Sou do Pará. Axé, é isso. Quando você entra para o desenvolvimento, a primeira coisa que você tem que aprender é, cara, como é que eu uso. É assim, gente, um belo dia, às vezes, olá, Porto Alegre, Axé, Silvia. Gente, tem momentos da nossa vida em que a gente se sente muito sozinho. Parece que as coisas, né, é tudo sobre a gente e a gente está sozinho no mundo, né?
Eu, pelo menos, antes de entrar no desenvolvimento, uma das grandes dúvidas que eu tinha é: existe mesmo esse negócio dos espíritos? Quando eu rezo, alguém me ouve? Quando eu rezo, alguém me ouve? Entendeu? E aí, quando você entra para o desenvolvimento e você descobre que tem muita gente te ouvindo, né? Tem muita gente ali por você, o que mais você tem que pensar é como tudo isso pode me ajudar. Como todos esses espíritos que fazem parte da minha ancestralidade podem me ajudar. Como esses espíritos podem me ajudar a ser mais sábio, como esses espíritos podem me ajudar a ter mais equilíbrio na vida, como esses espíritos podem me ajudar a me conhecer melhor, como esses espíritos podem me acolher, como esses espíritos podem me orientar. Esse deveria ser o mote do desenvolver a mediunidade. Entendeu? Como eu uso isso a meu favor? Como eu uso essa rede de apoio espiritual ao meu favor? É mais inteligente, é mais saudável. Quando você vive para o outro, é muito bonito aos olhos da sociedade, dos meios, né, que você vive, é muito bonito, mas não te fortalece. Muitas vezes vai te enfraquecer, muitas vezes vai tirar a sua fé. Entendeu? Então você tem que pensar nisso. O entrar no desenvolvimento mediúnico implica em você ter acesso a inteligências espirituais que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Tati Luz, não se sinta culpada, porque as coisas chegam no momento certo da vida. Entendeu? Às vezes, quando você menos esperar, uma oportunidade surge, né? Porque a espiritualidade tem um tempo certo, né? Eu não acho que a pessoa tem que começar muito jovem, às vezes. Às vezes a pessoa tem que ter ali uma certa vivência. Às vezes eu sou muito... Eu tenho uma cabeça, às vezes, muito ortodoxa. Eu não sou muito adepto de crianças, adolescentes dentro do terreiro. Não sou adepto, porque muitas vezes o que os guias trazem de informação, uma criança ou um adolescente não consegue compreender. É porque, pelo simples fato de não ter vivência, não ter experiência, entendeu? Então tem que tudo ter um momento certo. Vamos lá. Sou mãe de santo, 2 anos. 2 anos fiquei há 15 anos e não aceitava estudar. Eu fiz uma live esses dias e eu penso o seguinte: só ensina aquele que sentou para estudar, tá? E uma coisa que precisa compreender é os guias, os nossos guias, eles acessam exatamente o conteúdo que está aqui dentro. Então, assim, se você tem essa sua capacidade, né, essa sua inteligência, esse seu conhecimento, o guia vai trabalhar com isso. Se você conhece uma erva, o seu guia vai trabalhar receitando um tipo de banho de erva, entendeu? Se você conhece 15 ervas, o seu guia vai trabalhar receitando banhos com 15 tipos de ervas. Se você conhece 100 tipos de erva, o seu guia vai trabalhar ensinando garrafada, o seu guia vai trabalhar ensinando banho, o seu guia vai ensinar cataplasma, o seu guia vai ensinar um montão de coisa diferente. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você dá subsídio, recursos para o seu guia trabalhar melhor. Entendeu? Se você conhece um tipo de padê, o seu guia vai receitar, faça esse padê, ponto. Se você conhece 30 tipos de padê, sendo um para cada tipo, um padê para prosperidade, um padê para saúde, um padê para
abrir caminhos, um padê para cortar a demanda, o seu guia consegue trabalhar com muito mais eficiência, né? É isso, estudar para isso, né? Tá. Vamos lá, André falou, eu queria muito trabalhar isso. Sinto muito a minha espiritualidade, axé. Mas às vezes para trabalhar a sua espiritualidade você não precisa desenvolver a mediunidade. Você precisa desenvolver a disciplina, a conexão, a única forma da gente acessar o sagrado não é por meio da incorporação ou da mediunidade. Entendeu? Axé, Tati. Axé. Vamos lá, mais de um ano. Achei seus vídeos no YouTube, por acaso. Axé. Estava muito perdida e agora voltei a assisti-lo novamente. Axé, muito obrigado. Minha intenção é contribuir minimamente, né? Dando às pessoas um norte, um caminho bom, né? Axé, obrigado por estar me seguindo no YouTube, viu? Gratidão enorme, fico muito feliz. Eu recebo muitos feedbacks assim do meu trabalho. É um trabalho humilde, né? Não tem grande produção. Eu gosto de sentar e conversar, né, com as pessoas. E eu fiquei num hiato muito grande, sem postar nada, por falta de tempo, gente. O sacerdote, ele trabalha muito, né? Eu até brinco, eu não sei como esses sacerdotes vivem com caixinha de pergunta o dia inteiro, fazendo vídeo o dia inteiro, respondendo o dia inteiro. Né? Eu aproveito esses momentos que eu estou mais tranquilo para conversar. Mas a lida é muito forte, né? Muito forte, tem muita coisa. Hoje, por exemplo, eu venho aqui para limpar e organizar o terreiro, porque à noite tem gira de desenvolvimento aqui, né? Do curso de desenvolvimento. Hoje é dia que os médiuns vêm presencialmente para a gira, né, de desenvolvimento. Hoje tem ciganos aqui. Então a gente vem para limpar e preparar o terreiro, firmar Exu, né, Pombagira, cuidar do Congá, né, e limpar, tirar lixo, lavar banheiro. Essa papel de pai de santo também, tá? Axé. Axé. Depois eu vou indicar uns livros aí para vocês. Bom dia, comecei a assistir as suas aulas de desenvolvimento. Minha sacerdotisa pediu para mim parar. Sacerdote com ego frágil é assim mesmo, tá? Sacerdote com ego frágil é assim mesmo. Ego frágil. O que mais acontece aqui, eu incentivo as pessoas a estudarem. Aqui eu faço o contrário, né? Eu peço para as pessoas lerem livros, né? Meu trabalho é genuíno e baseado em literatura, né? Porque eu estudei. Então, assim, Umbanda não tem cercado, viu? Não tem cerca. Ninguém é gado, ninguém é escravo de ninguém. Você faz o que você quiser. Tá? O pai de santo quer mandar na vida do médium. Gente, ninguém pode ditar o que um médium deve ou não estudar. Essa é a questão. Umbanda não é uma religião de liberdade? Por que a pessoa vai te impedir de estudar? Né? Alguma intenção tem, né? Porque às vezes a intenção é deixar a pessoa bem ignorante mesmo, porque é fácil de manipular, né? Essa é a questão. Vamos lá. Fabiana falando, pedindo caminhos aí para os meus guias. É o melhor caminho, porque seus guias vão te levar para o lugar certo. Seus guias vão te levar para o lugar certo. Gosto muito dos seus vídeos. Trouxe muita clareza para desenvolver a minha espiritualidade. Axé. Axé. Obrigado pela dica. Eu sigo as coordenadas do guia-chefe. Tá certo também. Tá certo. Aqui no meu terreiro, gente, tem dias específicos que o Exu dá aula. Isso eu não falo para ninguém. Só quem é daqui vive. O Exu vem única e exclusivamente para dar aula, para ensinar as pessoas.
senta, conversa, ensina. Em toda a gira de desenvolvimento, os guias ensinam uns 3, 4 tipos de trabalho espiritual. Conscientiza as pessoas, entendeu? Não é só literatura e também não é só a questão de jogar tudo na mão dos guias. É um trabalho em conjunto, né? É o meu desenvolvimento intelectual, né? O desenvolvimento da minha sabedoria por acesso à informação, e o guia complementa isso, né? Trazendo a sabedoria dele, tá? Axé, axé. É bom, Tati. Esse livro é bom, né? Teologia de Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni, é um bom livro. É um bom livro. Tá bom? Gente, muito obrigado aí, viu, pela audiência. Graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de ter trocas aqui com vocês. Espero ter contribuído, né? Amanhã eu venho para falar um pouco mais sobre esse assunto de Umbanda. Amanhã eu venho para falar sobre prosperidade e as linhas espirituais, né? Como cada linha espiritual pode lhe auxiliar em questões de prosperidade, consciência sobre a prosperidade, tá bom? Amanhã cedo eu tô aqui mais ou menos nesse horário e a gente bate um papo. Essa live fica gravada, né? E também vai lá pro YouTube para quem quiser ver, assistir novamente. Ó, mais ou menos umas 6h30, 7 horas eu vou estar por aqui, tá bom? Axé, viu? Um ótimo dia para todos vocês. Axé, axé, axé. Obrigado.